Ó, André, dentro dos 5 anos, eu e a Aline, nós criamos um hábito de pesquisar. Esse hábito fez com que a pesquisa se tornasse fácil. Pesquisar cientificamente não é fácil, só que o hábito de fazer isso todos os dias tornou para a gente o hábito de pesquisar fácil. A gente bate o olho hoje, a gente já sabe o que pesquisar, o que avaliar, o que mapear. Por quê? Porque a gente criou o hábito, foi 5 anos. A mesma coisa acontece com o trader. Se todo dia você tradeia naquele mesmo padrão, por isso que o método é importante. Se você tradeia no mesmo, todos os dias, no mesmo padrão, e esse padrão é confiável, você vai criar um hábito. Esse hábito é o que vai fazer o trader se tornar fácil. É o que vai fazer a matemática se tornar fácil. É o que vai fazer o marketing se tornar fácil. É o treino, é a capacidade mental de você, todos os dias, olhar para aquilo ali e falar: eu dou conta de fazer hoje. No outro dia, eu dou conta de fazer hoje. No outro dia, eu dou conta de fazer hoje. E o cérebro vai processar. Isso é fácil, porque ela faz todos os dias. A gente só percebeu isso, que a gente se tornou especialista em pesquisa gráfica depois de 5 anos. Eu falei: olha, Aline, nós nos tornamos especialistas em pesquisa. Era o que a gente queria? Não, a gente queria fazer dinheiro no mercado, como qualquer pessoa que olha para o mercado financeiro. Só que como a gente não tinha mestres, professores, orientadores que nos desse base científica, ah, Michele, não existe? Com certeza existe, mas eu não tinha acesso, eu sou pobre, eu não tenho acesso a essas pessoas. E as pessoas que a gente tinha acesso, como YouTube, como Instagram, como Face, não estavam ali fazendo o que deveriam fazer. E eu, como professora de matemática, e a Aline, como engenheira, aquelas informações que mandavam para a gente, como os nossos antigos professores, a gente percebia que era informação errada. Porque um dia dava certo, no outro não dava certo, no outro dava certo, passava 3 dias, não dava certo. Então a gente começou, não, vamos fazer a pesquisa, vamos dessecar o gráfico para a gente avaliar se as nossas observações dão certo ou não. Durante muito tempo, a gente pegava uma hipótese, porque era hipótese, para ser, para deixar de ser hipótese, ela precisava ser testada e validada. Por isso que hoje a gente fala que a nossa estratégia ela é testada e validada. A gente pega uma hipótese. Bom, a zona branca ela consegue 100% até a segunda etapa. Isso é uma hipótese. Aí a gente chegava numa região dessa, que eu estou mostrando aqui, e a zona branca, que está aqui, ela não dava até 2 etapas. Então, a minha hipótese era falha, porque o mercado, hoje a gente fala, quebrou a estrutura. Antes a gente nem sabia o que falar. Não deu certo. Furou a hipótese. E a gente tentava, erroneamente, achar algo que desse certo. Até o ponto da gente entender que o gráfico ele tem uma propriedade chamada de expansão, que ele pode e ele vai expandir-se como um elástico, justamente pela energia financeira dos investidores. É isso que faz o gráfico, por natureza, andar e se movimentar,
porque senão ele ia ficar no ciclo fechado. Seria excelente, né? Mas isso não daria justamente a competitividade. E aí não haveria energia, porque a energia vem da competitividade. Você tem que movimentar o gráfico numa energia para que haja justamente esse movimento. E aí a gente passou a entender as questões comportamentais para que a gente tivesse um nível de conhecimento a ponto de aceitar e entender as verdades e ignorar as objeções que são passíveis de pessoas que já não querem. Ah, é muito fácil dizer, é um jogo. Isso é um jogo, bom, então eu já vou ser viciado. Entendeu? O cérebro é muito mais fácil. Olha, eu não entendo isso aí. Eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro com isso aí. Então é muito mais fácil. Só que nós estamos em desafios, nós somos prepulsores. É uma atividade nova. Assim como o computador, e a gente viveu essa fase da máquina de escrever e do computador. E nós aceitamos o desafio de sair da máquina de escrever e ir para os computadores. Tudo era muito novo. O que fez esse novo se tornar fácil? A repetição. A gente aprendeu Word, a gente aprendeu Excel, a gente aprendeu PowerPoint. Então, aprender MetaTrader, a gente tem referências. Então, MetaTrader se tornou fácil de aprender. Quando a gente não tem referência, aquilo ali se torna um pouco mais difícil. E, claro, é natural, porque o cérebro não tem referência. As minhas memórias não têm referência. Agora, justamente por isso que o método é valioso, porque eu e a Aline já passamos 5 anos buscando as referências científicas para saber ensinar e saber ensinar da forma correta, que a pessoa precisa aceitar uma quebra de estrutura, que a pessoa precisa aceitar uma quebra de banca, que existe sim a possibilidade e isso é natural, isso é passível. Só que a gente também tem as travas de segurança. E o hábito é que vai fazer o milagre, não é o método. O método não é milagroso. O hábito de fazer todos os dias a mesma coisa, de forma correta, compreendendo as suas emoções, compreendendo a sua tarefa, vai fazer com que o trader se torne fácil. O fato da gente repetir o trader é fácil é justamente uma forma de eu alimentar as minhas memórias que essa atividade é possível. Porque se eu falo que é fácil, se eu acordo pensando que é fácil, se eu avalio as estratégias de forma desenhadas para que eu possa enxergar, que esse é o nosso objetivo, fruto da pesquisa, desenhar o que precisa ser lido, isso vai se tornando fácil ao longo do tempo. Então, quando existe uma objeção, eu preciso de dinheiro rápido, não é no mercado financeiro em nenhuma atividade, nem em Bitcoin, nem em ações, nem em mercado opções binárias, nem em Forex, nem em B3, nem nada. Porque esse aqui é um dinheiro trabalhado. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa treinar para que a gente possa extrair dinheiro do mercado financeiro.